O ChatGPT é uma inteligência artificial que facilita muito no dia a dia, principalmente em questões profissionais, e que teve um alcance gigantesco desde o seu lançamento justamente por ser algo sensacional. Então esse vídeo é um tutorial completo sobre ChatGPT, em que eu vou te mostrar na prática como utilizar essa IA e as suas funcionalidades, como por exemplo os plugins, data análise e custom instructions. Também vou indicar as melhores extensões e formas de ganhar dinheiro com essa IA. Então já aproveita para curtir esse vídeo, verifica se você está inscrito aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e assim você também já nos ajuda bastante. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Então vamos lá. O que é o ChatGPT? É uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI e que funciona em formato de chat, de conversa. Ele foi treinado com uma grande quantidade de dados de texto para conseguir ter uma conversa coerente, responder perguntas e também gerar texto novo. E em relação aos usos, o que é possível fazer com essa IA? Melhorar textos, sugerir ideias criativas, auxiliar na criação de conteúdo original, responder a perguntas e ajudar a compreender conceitos complexos, gerar resumos sobre diversos assuntos, criar e revisar códigos e também gerar ideias e soluções para problemas. Ele é um assistente virtual à sua disposição, mas é importante eu te lembrar que ele pode acabar fornecendo respostas erradas. Então é importante, além de você conferir a resposta, também não utilizar para conselhos médicos, legais e etc. Antes de seguir, eu preciso te lembrar que nós desenvolvemos uma planilha com mais de 500 prompts para você utilizar, só adaptar para o seu caso. O acesso é grátis e o link está aqui na descrição e no comentário pinado. Agora, em relação aos planos, o ChatGPT tem 3. O grátis, o Plus e o Enterprise. O Enterprise é o mais recente e ele é o que tem mais segurança, melhor desempenho e é personalizável para as necessidades das empresas. Já em relação ao plano Plus, atualmente ele custa $20 e te fornece acesso ao GPT-4, que é o atual modelo mais avançado. Além de você ter acesso prioritário, então você vai conseguir utilizar mesmo em momentos de pico, quando tem muitas pessoas utilizando. Além disso, você recebe acesso às novas funcionalidades, como por exemplo os plugins. Então sempre que uma nova funcionalidade é lançada, ela vem primeiro para os usuários do plano Plus. Em relação ao plano grátis, você acessa o GPT 3.5 e ele trava de vez em quando, principalmente em horários onde tem muitas pessoas utilizando. Mas ele acaba funcionando normalmente, pode ajudar bastante e ele também entrega ótimas respostas. Como eu comentei, o GPT-4 é o modelo mais avançado, mas o 3.5 ainda assim é muito bom e pode te entregar um bom resultado. Tudo vai depender do seu uso, né? Se você utiliza o ChatGPT o dia inteiro e principalmente para trabalho, aí sim eu recomendaria você assinar o Plus, que é o que eu utilizo e facilita bastante no dia a dia, principalmente pelo fato de você não ficar na mão, né? De você ter a disponibilidade de usar ele a qualquer momento. E agora eu vou te ensinar a criar uma conta nessa IA. E para isso, primeiro a gente vai acessar o site do ChatGPT. Depois a gente vai selecionar aqui em Sign Up e você pode tanto criar uma conta adicionando aqui o seu e-mail, como também aqui embaixo que você pode fazer login pelo próprio Google, onde está escrito Continue with Google. Ou não só pelo Google, né? Também pela Microsoft ou pela Apple. Eu vou seguir aqui cadastrando com o meu e-mail. Coloquei também agora o mouse em amarelo para ficar mais fácil para vocês identificarem aonde que eu estou apontando. Então agora eu vou clicar aqui em Continue, vou criar uma senha e vou clicar em Continue novamente. Agora eles pedem para verificar o e-mail, então eu vou abrir aqui o Gmail e eu já recebi aqui um e-mail da OpenAI. Então eu vou clicar e verificar. Agora ele pede para a gente digitar um nome. Aqui eu vou botar ChatGPT e outras IAs só para exemplificação. E por fim eu preciso adicionar um celular para ele me mandar um SMS. Depois de verificar o número do celular, você já terá acesso ao ChatGPT e essa é a interface dele. Eu vou te explicar agora um pouquinho melhor sobre como que ele funciona. Eu fiz login na conta que eu já utilizo normalmente porque ela tem acesso ao GPT Plus. Então tem algumas coisas aqui que eu quero te mostrar e que eu preciso estar nessa conta. Então vamos lá. Aqui você pode selecionar entre os modelos do ChatGPT, o 3.5 ou o 4. E aqui no 4, clicando, passando o mouse já nele, também aparecem as outras opções. Tanto o modelo padrão, como utilizando o GPT-4 juntamente com a Data Analysis, que eu vou te mostrar em seguida como que funciona. E também ele já mostra aqui as opções de plugin, que também lá mais pra frente eu vou comentar com você. Aqui embaixo, então, é onde a gente digita o comando, onde está escrito Send a Message. É onde a gente vai digitar a solicitação para o ChatGPT. E aqui ao lado você vai ter tanto o seu histórico, e aí aqui em cima você pode abrir um novo chat, ele abre uma nova conversa, e já nesse botão aqui você minimiza essa barra lateral, ó. Algo bem interessante do ChatGPT é que você consegue também editar o prompt que você enviou, sem precisar enviar ele aqui na conversa novamente. Passando o mouse aqui por perto da onde está a sua mensagem enviada, ó, você vai ver que tem
esse íconezinho de um papel e uma caneta. Clicando nele, você já consegue alterar este vídeo. Então, por exemplo, vou clicar assim, diga tchau. Aí eu vou clicar aqui em salvar e ele já vai enviar novamente a solicitação e aqui a gente consegue ver a nova resposta. E se eu clicar aqui nessa flechinha de voltar, ó, ele também volta para a primeira mensagem que a gente enviou, então fica salvo. Em relação à resposta recebida pelo ChatGPT, a gente pode copiar a resposta clicando aqui nessa prancheta, ó. E aí se eu der um Ctrl V, eu já estou com aquela mensagem copiada. E aqui tem o botãozinhos para a gente fornecer feedbacks para o ChatGPT, se aquela resposta foi boa ou não. Além disso, a gente tem aqui embaixo o botão de Regenerate. Caso a resposta que o ChatGPT enviou não era o que a gente estava buscando, além de podermos alterar o prompt enviado, a gente também pode pedir para ele criar uma nova resposta, novamente clicando ali em Regenerate. E aí, então, agora que ele criou uma nova versão e aqui a gente pode novamente fornecer um feedback, falando se foi melhor, pior ou se foi igual. Eu não sei se vocês perceberam também, mas quando eu estava aqui na parte de Regenerate, ele mostra a opção de aqui, ó, Stop Generating. Então, para o ChatGPT parar de escrever. Às vezes ele está escrevendo um texto muito longo e você já viu que não é aquilo que você queria. Você pode pausar para pedir para ele parar de escrever e aí para você tomar alguma atitude ou enviar um novo prompt ou pedir para ele começar novamente. Já aqui embaixo, clicando nesses 3 pontinhos, a gente pode acessar as configurações do plano, Custom Instructions, que é uma outra funcionalidade que eu também vou te explicar ainda nesse vídeo. Aqui em configurações é possível alterar o tema, se ele vai seguir o tema do computador ou se é para ele ficar num tema escuro ou claro. Você também tem a opção de limpar todos os chats, então limpar o seu histórico, basta clicar aqui em Clear. E depois a gente tem Beta Features, que é o que eu mencionei ali quando a gente passa o mouse no GPT-4. Então aqui eu deixo habilitado tanto os plugins quanto a parte de Data Analysis. Também nesses 3 pontinhos você consegue controlar os seus dados, tanto aqui habilitar ou não para o ChatGPT poder utilizar esse seu histórico para melhorias, os links compartilháveis que funcionam assim. Você tem uma conversa ali com o ChatGPT, você pode gerar um link para essa conversa para que outras pessoas acessem também. Então aqui você consegue ver os links criados, você pode exportar todos os seus dados também ou deletar a sua conta aqui clicando em Delete. Agora eu vou te passar as melhores práticas para você criar o seu prompt. A gente vai falar sobre engenharia de prompts. Seguindo essas orientações, você já vai ter um resultado melhor, vai receber respostas melhores. E em seguida eu vou compartilhar uma fórmula para você conseguir utilizar sempre que for fazer uma solicitação. Essa fórmula facilita bastante. Primeiro de tudo, o que é um prompt? É o comando, justamente a solicitação que você está enviando para o ChatGPT. E a primeira prática em relação a prompts que você deve observar é ser específico. Fornecer o máximo de detalhes possíveis. Muitas vezes as pessoas aceleram essa parte porque querem uma resposta mais rápida. E por acharem que adicionar mais detalhes não vai mudar a resposta, mas muda sim e faz toda a diferença. Então seja muito específico no seu prompt. Por exemplo, ao invés de eu perguntar quais são os melhores lugares para viajar, que geraria uma resposta bem genérica, eu poderia perguntar quais são os melhores destinos na Europa para um casal na casa dos 30 anos para viajar em junho com um orçamento diário de R$150 e que gosta de praia, montanha e gastronomia local. Veja como nesse último caso a pergunta já ficou muito mais completa, muito mais específica e dessa forma a resposta vai vir muito mais personalizada também. O número 2 é informe as suas intenções, então você falar para o ChatGPT o que você quer e para o que você quer. Por exemplo, uma solicitação bem genérica seria explique o que é inteligência artificial e provavelmente dessa forma a gente vai obter uma resposta longa e talvez não para a situação que estamos buscando. Por exemplo, estou ajudando meu filho de 9 anos com o dever de casa e quero explicar sobre inteligência artificial. Crie uma explicação simples. Veja como aqui já ficou muito mais direcionado para o ChatGPT o que ele precisa fazer e qual que é o objetivo. Dessa primeira forma, muito provavelmente seria mais difícil dessa criança entender o que é inteligência artificial. Já dessa segunda forma, o ChatGPT já está ciente de que é uma explicação para uma criança e fica de uma forma muito mais fácil de compreender. A prática número 3 é você informar o formato da resposta desejado. Por exemplo, listar as etapas para fazer um bolo de chocolate. Dessa forma, ele vai te dar um guia passo a passo. Ou explique determinado processo em um parágrafo. Ele vai te entregar um parágrafo e não um texto extenso. Outras formas também são bullet points, passo a passo, um parágrafo, formato de tabela e etc. Isso aqui é importante você mencionar como que você quer o formato daquela resposta, justamente para ficar mais prático e também ajuda em termos de produtividade. O número 4 é pedir para o ChatGPT te fazer perguntas.
pedir para ele fazer perguntas, porque às vezes, mesmo que você use o prompt perfeito, ainda é necessário esclarecer alguns pontos. Pode ser que alguns pontos não tenham ficado tão claros ainda assim para o ChatGPT. Então sempre solicite que o ChatGPT faça perguntas antes de responder. Dessa forma, ele mesmo vai te falar quais informações ele ainda precisa para te entregar uma ótima resposta. Isso você pode colocar sempre no final do seu prompt, como eu vou te mostrar exemplos logo em seguida. Prática número 5. Forneça contexto. Explique melhor a situação, o cenário. Então, por exemplo, uma solicitação que não explica contexto. Crie 10 posts sobre o idioma inglês. Já se a gente fosse adicionar um contexto, poderia ficar assim: sou professora de inglês, atendo online e minha estratégia de marketing é no Instagram com produção de conteúdo. Sua função é me fornecer 10 ideias de posts sobre inglês no dia a dia. Dessa forma, o ChatGPT já tem uma melhor visão sobre o cenário, e isso é importante para o ChatGPT saber melhor a direção que ele precisa tomar. Agora, o número 6 envolve checar todos os detalhes. Então, depois que o ChatGPT te entregou a resposta, você faz esse prompt de checagem. Então, após receber a resposta, você vai enviar o seguinte: confira essa solicitação e verifique se todos os itens foram adicionados na resposta. Isso para o ChatGPT conferir se tudo o que você solicitou para ele cumpriu ou não. E o número 7 é algo que faz toda a diferença no seu prompt, que é adicionar uma expertise ou função a essa IA. Assim, a resposta não vai ficar tão genérica e geralmente tende a entregar as melhores respostas. Então, se por exemplo você está buscando receitas saudáveis, poderia adicionar no começo do prompt: imagine que você é um renomado chefe de cozinha com 10 anos de experiência em receitas saudáveis. Bom, agora que eu te passei essas 7 melhores práticas, eu já posso compartilhar a fórmula que você vai seguir quando for montar os seus prompts. Contexto, mais informações específicas, mais a sua intenção e mais o formato da resposta desejada. Eu vou te explicar cada um desses pontos com exemplos práticos para ficar mais fácil de você entender. Então, o contexto, por exemplo, sou um estudante do ensino médio. Informações específicas, que está estudando para uma prova de história sobre a Segunda Guerra Mundial. A intenção, revisar os principais eventos e datas. Formato em uma lista de tópicos. Seguindo esse aqui, então, como que ficaria o prompt? Sou um estudante do ensino médio e estou estudando para uma prova de história sobre a Segunda Guerra Mundial. Me ajude a revisar os principais eventos e datas em uma lista de tópicos. Faça perguntas antes de responder. Então, para você ver como não é uma fórmula extremamente difícil e complexa, é super fácil de você colocar em prática. Se você utiliza até o ChatGPT com mais frequência, você pode escrever essa fórmula em um post-it e deixar na sua mesa para ter fácil acesso sempre que você for criar um prompt. Mas depois você vai ver que isso já vai de forma automática, né? Você já vai conseguir, já vai entender como que funciona a questão do prompt e daqui a pouco você já não precisa mais ter essa colinha. Essa fórmula que eu te passei, ela vai funcionar tanto para o ChatGPT como também para outras IAs similares, como por exemplo o Bard, o Bing e o Claude. Falando em prompt, nós desenvolvemos uma planilha com mais de 500 prompts para você adaptar e utilizar, e que você ainda recebe e-mails semanais ensinando sobre ChatGPT e outras IAs de graça. O link está aqui na descrição e também no comentário pinado. Agora que você já sabe fazer as solicitações, vamos falar sobre criação de conteúdo. Vamos lá, eu vou te mostrar exemplos do que é possível fazer com essa IA em termos de criação de conteúdo, começando com a pauta de conteúdo, para você ficar mais organizado e conseguir ter constância nas suas postagens. E aqui você pode ser específico, falar se é apenas um vídeo que você busca ou se é apenas posts em imagens, etc. Você tem que colocar aqui os detalhes sobre o que você está buscando. Então vamos ver aqui um exemplo prático. O prompt que eu enviei foi o seguinte: imagine que você é especialista em marketing de conteúdo. Sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdos sobre o assunto no Instagram. Preciso criar uma pauta com 10 ideias de tópicos interessantes e criativos para ensinar inglês em posts e stories educativos. A pauta deve ser em formato de lista. Me faça perguntas antes de responder. Muito do que está aqui nesse prompt eu já te ensinei na parte do vídeo de engenharia de prompts. Então, se por acaso você pulou esse vídeo, já veio direto para essa parte e você quer entender mais sobre construção de prompts, aqui no vídeo onde está passando a linha do tempo, se você passar o mouse, você consegue ver as divisões e voltar então para assistir essa de prompt. Então aqui, antes de ele me entregar a pauta, ele fez algumas perguntas e isso é muito interessante, porque assim ele vai conseguir entender melhor o público-alvo e o objetivo e vai ficar uma resposta bem mais personalizada e menos genérica. Então ele que fez bastante perguntas em relação ao meu público-alvo,
se tem uma especialidade ou foco específico no ensino de inglês, os formatos de conteúdo que eu mais gosto de produzir, vídeos, infográficos, quizzes, etc. Perguntou se tem algum tópico ou área do ensino de inglês que eu acredito que seja negligenciado ou pouco abordado por outros professores no Instagram, se tem campanha ou promoção em andamento, principais desafios ou dúvidas que os alunos frequentemente trazem, se estou aberta à colaboração com outros criadores de conteúdo ou marcas, se tem algum feedback ou sugestão, perguntou se eu tenho alguma preferência em relação à periodicidade dos posts e, por fim, se há algum tópico ou abordagem que eu definitivamente não quero incluir na pauta. Então aqui, novamente, esse foi um exemplo fictício que eu criei só para te mostrar aqui de exemplo, mas eu também criei as respostas, ó. Então aqui estão todas elas, caso você queira ver em mais detalhes, você pode pausar esse vídeo. E aí sim, agora então, com essas respostas, ele criou a pauta de conteúdo. Então ele forneceu 10 ideias de tópicos interessantes e criativos para ensinar inglês. Então, por exemplo, vídeos de pronúncia, quizzes de listening, expressões do dia a dia, desafio dos phrasal verbs, vocabulário temáticos, dicas de conversação, parcerias e colaborações, promoções e descontos, dicas de cultura e curiosidade e desafios semanais. Então aqui ele forneceu várias ideias que nós poderíamos começar a colocar em prática fazendo um por um. E aí, claro, depois eu posso pedir outras, posso já ir salvando esse aqui num doc e quando for pedir para ele uma sugestão de pauta, eu já colocar também as pautas que já foram feitas para que não tenha repetições, ou até você criar uma própria pauta sua, ou até mesmo você pegar já nos seus conteúdos os que deram mais resultados, que tiveram mais ali engajamento, você mostrar para o ChatGPT, falar assim, olha, tem esses conteúdos que eu já criei anteriormente e eles foram os que tiveram um maior resultado no meu perfil e eu quero que você construa a pauta de conteúdo com base neles. Então assim você ensina o chat, você alimenta o ChatGPT com exemplos e ele vai te retornar com exemplos similares, aproveitando o que já estava funcionando. E não para por aí. O ChatGPT também pode ajudar a escrever roteiros para vídeos. Então você pode também ser específico aqui e quanto mais melhor. Por exemplo, é vídeo para qual plataforma, até quantos minutos ou segundos, o formato do roteiro, se é em tópicos ou se é para desenvolver ele inteiro e etc. A solicitação ficou assim: imagine que você é um renomado roteirista e produtor visual. Eu sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdo sobre o assunto no Instagram. A sua função é criar roteiros em tópicos para 5 vídeos curtos, ensinando inglês básico introdutório para iniciantes. Me faça perguntas antes de responder. Então aqui novamente ele veio com as perguntas, dessa vez em relação ao público-alvo, duração dos vídeos, estilo dos vídeos, recursos disponíveis, tópicos específicos e interação com o público. Entreguei as respostas e aí sim, então, ele criou 5 roteiros em tópicos pra gente construir, pra gente criar. E aí aqui é que eu comentei, vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que preferem que o ChatGPT crie só os tópicos e a pessoa mesmo daí desenvolve o vídeo em si, e tem outras pessoas que preferem que o ChatGPT desenvolva o roteiro inteiro, palavra por palavra. Então é isso você que também vai ter que dar essas especificações para essa IA. E o vídeo 1 que ele sugeriu é o seguinte: pro início do vídeo, uma cena humorística de alguém tentando se apresentar de maneira engraçada, depois introdução às saudações comuns, como por exemplo hello, hi, good morning e etc. Em seguida, como se apresentar, my name is, I'm from, e aí um quiz rápido, como você se apresentaria a alguém em inglês. Então aqui a gente já tem alguma estrutura de vídeo que poderia ser utilizada, uma base para ser utilizada para desenvolver um vídeo. Depois tem no café, então começando com a cena humorística de alguém tentando pedir um café de maneira complicada. E aí nesse vídeo explica frases úteis como, por exemplo, can I have a coffee please? Ou how much is it? Thank you. Seguido depois do vocabulário, diferentes tipos de bebidas e comidas que podem ser abordadas nesse vídeo, e aí uma atividade para a pessoa fazer depois de assistir esse vídeo, que seria peça sua bebida favorita em inglês nos comentários. Depois, então, um vídeo sobre direções, o quarto vídeo em relação ao trabalho e o quinto planejando uma viagem. Ficam opções bem interessantes e bem específicas para o que a gente solicitou. O terceiro são ideias para posts, né? Então, para você conseguir publicar os conteúdos diferentes. Se a gente está falando em produção de conteúdo, eu não posso deixar de mencionar, claro, justamente as ideias para posts, né? Aqui tem outro caminho que poderíamos seguir. Imagine que você é especialista em marketing de conteúdo. Eu sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdo sobre o assunto no Instagram. A sua função é me fornecer 10 ideias criativas para criar posts explicativos sobre gramática inglesa.
As ideias devem ser apresentadas em formato de lista. E aí aqui então ele deu 10 ideias criativas para posts que nós poderíamos utilizar. E ficou bem diferente, às vezes ele fornece opções que a gente não tinha pensado anteriormente nem cogitado, né? Como, por exemplo, aqui na parte de infográficos, ele sugeriu criar infográficos animados que mostrem a estrutura de uma sentença em inglês, como o uso correto de tempos verbais ou a diferença entre adjetivos e advérbios. Também comentou desafios diários, histórias em quadrinhos, comparação antes e depois, dicas rápidas em vídeos, por exemplo, aqui grave vídeos curtos explicando conceitos gramaticais específicos, como a diferença entre it's e it is, ou o uso correto de fewer versus less. Aqui também, o que a gente poderia fazer então? Separar os que você mais gostou, por exemplo, gostei de histórias em quadrinhos, dicas rápidas e histórias no Instagram. E aí você pedir para ele sugerir ideias de conteúdos que você poderia produzir utilizando esse formato. Então, você pode ir continuando essa conversa do ChatGPT e deixando ela cada vez mais específica e pedindo para te ajudar em cada vez mais tarefas relacionadas à criação de conteúdo, né? Então, aqui você aprendeu a ter ideias para publicar uns conteúdos diferentes e agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento do post em si, que também é muito importante. Para o desenvolvimento do post, eu utilizei o seguinte prompt. Imagine que você é especialista em marketing de conteúdo. Eu sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdos sobre o assunto no Instagram. Crie um post explicando o uso dos verbos modais em inglês como can, must e should. O post deve ser breve, utilizar humor, tom informal e a primeira frase deve ter um gancho. Eu já adicionei aqui bastante detalhes e ele já me retornou. Aqui, o que poderia ser feito para ficar ainda melhor? Pedir para ele fazer perguntas antes de responder. Né? Dessa forma ficaria também ainda mais personalizado. E o resultado que ele trouxe foi: ei, galera do inglês, você já se enrolou todo tentando usar os verbos modais em inglês como can, must e should? Não se preocupe, esses danadinhos podem ser um pouco travessos, mas vamos descomplicar juntos. E aí que ele explica, então, o can, usamos o can para falar sobre habilidades e possibilidades, por exemplo, I can play the guitar, eu consigo tocar violão, e aqui ele errou, ó, seria guitarra, mas aí aqui a gente poderia tanto pedir para ele trocar, como a gente mesmo trocar no momento de revisar esses conteúdos. Porque, como eu comentei, o ChatGPT é uma IA realmente muito boa, revolucionária, mas que ainda comete erros, por isso precisa, sim, de uma revisão. Seguido aqui, então, do must, should, e ainda colocou uma dica bônus e finalizou com marque seus amigos que precisam desse help e vamos juntos nessa jornada do inglês descomplicado. Além de ter adicionado também aqui hashtags. Então ficou uma construção muito boa de post que poderíamos utilizar, né? Tanto para criar carrosséis, por exemplo, no Instagram, como também até para criar um vídeo. Depois eu pedi para ele criar aqui 5 outras opções de frases iniciais que prendam a atenção em um primeiro olhar, porque é aquilo que eu comentei, a gente precisa ir otimizando, lapidando, melhorando para conseguir chegar no melhor resultado. Tem muita produtividade, muita economia de tempo envolvida no ChatGPT, mas isso também é decorrente dessa otimização no próprio conteúdo que a gente vai fazendo. Então não fica preso só à primeira resposta ou querendo que a primeira resposta já seja perfeita. Foca em ir melhorando, em solicitando alterações. Por exemplo, eu achei que essa parte inicial poderia ter sido diferente, que ele poderia ter usado um gancho melhor que chamasse mais atenção, por isso que eu pedi para ele criar outras opções. E aí as opções que ele criou foram: quem mais aqui já cometeu esse pecadinho no inglês? Olha como chama mais a atenção, né, da pessoa para continuar lendo o post. Outras opções: aposto que você já se confundiu com esses verbos em inglês, né? Aqui gera bastante curiosidade. Terceiro, confesse, você já misturou can, must e should, não é? Que gera identificação. No quarto, alerta de dica quente, desvendando os mistérios dos verbos modais. Esse aqui eu já não acho que ficou um gancho tão forte. E o quinto, ei, você aí, pronto para desvendar o segredo dos verbos modais em inglês? Esse aqui também, então, esses dois últimos não chamaram tanta atenção, mas os 3 primeiros sim, e já seria uma ótima substituição ali para o nosso post. Com o post pronto, a gente precisa agora então desenvolver uma legenda para essa publicação. Para os dias que você não tem muita criatividade, não consegue pensar em uma legenda legal, o ChatGPT pode ajudar novamente. Para isso, eu utilizei a seguinte solicitação. Imagine que você é especialista em marketing de conteúdo. Sou professora de inglês, atendo online e crio conteúdo sobre o assunto no Instagram. Sua função é escrever uma legenda em um parágrafo para um post que ensina sobre phrasal verbs em inglês. A legenda deve chamar a atenção na primeira frase. E aí ele criou a opção: desvende o mistério dos phrasal verbs em inglês, mergulhe neste post e descubra como essas combinações de palavras podem transformar sua fluência e compreensão. Se você sempre quis dominar esses verbos, a hora é agora. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado.
#PhrasalVerbs Descomplicados. Eu achei novamente que a frase inicial não chamou tanta atenção, então eu pedi para ele substituir. Substitua, entre aspas, desvende o mistério dos phrasal verbs em inglês, fecha aspas, para algo mais natural, crie outras 5 opções de frase inicial. E aqui, então, foram as opções criadas. Você já tropeçou no phrasal verbs em inglês? 2. Phrasal verbs, pequenas combinações, grandes significados. 3. Hora de descomplicar os phrasal verbs, vem comigo? 4. A magia por trás do phrasal verbs é revelada. 5. Dominar phrasal verbs, missão possível com esse post. Então, aqui já ficaram opções melhores, a gente poderia trabalhar ainda mais, poderia falar para ele quais que eu mais gostei, pedir para ele criar mais opções com base nessa que eu gostei, ou pedir para ele indicar quais dessas teriam mais chance da pessoa continuar lendo o post e pedir para ele justificar a resposta. Então, como eu comentei, tem algumas continuações que a gente pode fazer nesse chat. Uma outra função que o ChatGPT pode assumir é o de assistente de texto. E como assistente de texto, uma das coisas que ele pode fazer é resumir, e eu também criei um exemplo. Para isso, eu peguei um texto do nosso blog, no site negociosemmente.com.br, que fala sobre o que são e como aumentar as suas vendas digitais. Então, é um artigo aqui bem completo. E aí, o que eu fiz? Eu enviei a seguinte solicitação para o ChatGPT. Eu vou te enviar um texto sobre vendas e a sua função é resumir os pontos principais. Aí eu copiei todo o texto aqui do artigo, coloquei eles entre aspas no começo e depois aqui no final. E ele então entregou um resumo sobre esse artigo. Ó. Resumo, vendas digitais, definição, canais de venda, tipos de vendas digitais, tendências para 2023 e dicas para aumentar vendas digitais. Então ele transformou todo esse texto grande e que explica em mais detalhes em um texto bem mais resumido e que a gente consegue ter uma leitura mais dinâmica. Só que a gente pode pedir ainda um resumo ainda menor, por exemplo, com um parágrafo curto, que foi o que eu solicitei em seguida e foi o que ele me entregou também. Vendas digitais referem-se a transações comerciais realizadas por meios digitais, abrangendo produtos físicos, serviços e assinaturas. Em 2023, as tendências apontam para o crescimento do comércio eletrônico, vendas personalizadas, uso de inteligência artificial, pagamentos móveis e entregas rápidas. Para potencializar as vendas, recomenda-se otimizar sites, utilizar e-mail marketing, anúncios, vídeos, SEO, chat ao vivo, programas de afiliados, remarketing e valorizar avaliações de clientes. Continuando, além de resumir, ele também pode ampliar. E para isso, o que eu fiz? Eu utilizei o parágrafo que ele criou, este que eu li para você agora mesmo, e pedi para ele ampliar. Ficou assim: imagine que você é um redator experiente. Eu vou te enviar um texto e a sua função é ampliar, criar um texto maior, mas sem repetir informações. Segue o texto, os 2 pontos, e aí coloquei novamente aqui o texto entre aspas. Você pode colocar entre aspas, entre chaves, colchetes, de alguma forma que mostre aí para o ChatGPT qual que é esse texto que você quer que ele reescreva, até para ele não se confundir na solicitação. E aí ele criou então aqui uma versão mais extensa, bem mais extensa sobre este assunto, ok? Eu vou passar agora bem devagar aqui, ó, caso você queira pausar o vídeo para conseguir ler essa nova versão que ele criou. Continuando, além de ampliar, ele também pode revisar. Então agora a gente vai revisar esse mesmo texto que ele criou na parte de ampliar. Porque mesmo que o ChatGPT crie o conteúdo, sempre tem algo a melhorar ou que possa ficar melhor, até por uma questão de que ele pode cometer erros. Então, dentro desse post pode ter algum erro que nessa revisão ele consiga reconhecer e já corrigir também. Sem muito segredo para fazer revisão, eu falei o seguinte: imagine que você é um renomado escritor com 10 anos de experiência. Eu vou te enviar um texto e a sua função é revisar o texto, corrigindo os erros e melhorando a redação, mantendo o mesmo conteúdo e tamanho aproximado. Segue o texto. Novamente aqui no comando é completamente adaptável. Então aqui você poderia pedir para ele manter um tamanho menor ou aumentar o tamanho desse texto no momento da revisão. Poderia pedir para ele alterar o tom também, mas eu já vou te mostrar isso também. Então eu adicionei aqui todo o texto e ele respondeu o seguinte: o texto que você enviou já está bem escrito, mas posso fazer algumas alterações para aprimorar a redação. Aqui está a versão revisada. E aí ele coloca então entre aspas uma nova versão do texto. Novamente eu vou passar aqui devagar também para você conseguir pausar esse vídeo e ler aqui a nova versão, caso queira. Ok? Então essa é uma das formas já de revisar o texto. Você poderia adicionar aqui também outros comandos, né? Por exemplo, revise o texto e indique sugestões de melhorias, justifique o porquê que tal ponto precisava ser melhorado, enfim. Aqui eu estou te mostrando
uma forma de revisar o conteúdo, mas tem várias, e é para isso que eu te ensinei também um pouco de engenharia de prompt, próprios prompts cada vez mais complexos também e atingindo uma qualidade de resposta cada vez maior. Por fim, em assistente de conteúdo, você também pode alterar o tom, porque esse texto que a gente criou agora com o ChatGPT, ele ficou muito formal, então a gente poderia alterar para deixar o texto um pouco mais descontraído. E o prompt foi bem simples. Reescreva o texto abaixo, alterando para um tom mais informal e divertido. Colei o texto aqui entre aspas. E aí, olha só a diferença, como agora ele também já adicionou até emojis. E aí, galera, você já percebeu que comprar online tá bombando, né? Seja para garantir aquele tênis estiloso, marcar um rolê, ou até para ensinar aquele streaming top das galáxias. O mundo digital tá aí para facilitar a vida da galera. Em 2023 tá todo mundo comprando pela web. E não é só porque tá na moda, mas porque a tecnologia tá demais e a gente quer comprar tudo para ontem. Quem aí não curte uma compra personalizada que parece que foi feita sob medida? E olha só, a inteligência artificial tá aí de olho no que a gente gosta, ajudando as lojas a acertarem cheio nas ofertas. E com o celular na mão, pagar virou moleza e super rápido. Falando em rapidez, quem aí não fica doido esperando a entrega? As empresas que entregam rapidinhos estão sambando na cara da concorrência. Para quem vende, fica a dica. Site maneiro, e-mail marketing que não enche o saco, anúncios que chamam a atenção, vídeos legais, um chat para tirar dúvidas na hora e, claro, aquele SEO esperto para aparecer no Google. Ah, e não esquece dos programas de afiliados e das estratégias para reconquistar quem deixou algo no carrinho e vazou. E ó, a opinião da galera que compra conta muito. Quem não lê os comentários antes de comprar, né? Resumindo, o rolê das vendas online está sempre mudando. Para se dar bem, tem que ficar ligado e colocar o cliente para brilhar no centro do palco. Olha como ficou um texto realmente bem mais divertido, mais leve para ler, para se compreender. Ficou bem melhor do que a primeira opção. É claro que isso aqui também vai variar de público-alvo para público-alvo, né? Depende com quem eu estou comunicando, com quem eu quero me comunicar, qual que é o perfil dessas pessoas, né? Então, dependendo do perfil, elas vão preferir uma escrita mais formal, mais densa, e dependendo do público vai preferir uma leitura mais assim dinâmica, mais divertida, mais descontraída. Por isso que é muito importante você também entender e dominar o seu público-alvo. O próximo tópico é em relação a marketing, que serve tanto para sugerir estratégias, como também para te explicar como essas estratégias funcionam até o desenvolvimento do conteúdo e da campanha em si. Então aqui eu criei um exemplo criando a estratégia do post, mas como eu comentei, utilizando o que eu te ensinei na parte de engenharia de prompts, você vai conseguir bastante coisa também relacionada a marketing, tanto para sugerir ideias, estratégias, como para te explicar e para desenvolver essa ideia também. Bom, o prompt que eu utilizei foi o seguinte: sou uma professora de inglês que ensina online no Instagram. Quero expandir meu alcance e engajamento na plataforma. Como um especialista em marketing digital e conteúdo para redes sociais, por favor, liste 5 estratégias de marketing que posso utilizar no Instagram para melhorar meu desempenho. Apresente as dicas em formato de lista. E ele respondeu: certamente, aqui estão 5 estratégias de marketing para expandir seu alcance e engajamento no Instagram. Só um ponto aqui lembrando, se eu tivesse adicionado aqui me faça perguntas antes de responder, essa resposta dele teria ficado ainda mais personalizada, porque assim ele me informaria detalhes que estão faltando para que ele possa construir uma estratégia bem personalizada para o meu negócio. Então aqui ele indicou conteúdos de valor e educativo, por exemplo, dicas rápidas, crie posts e vídeos curtos com dicas rápidas de inglês, pode ser uma palavra do dia, erros comuns, pronúncia, entre outros. Utilizar IGTV e Reels. 2. Colaborações e parcerias, engajamento com a comunidade, SEO para Instagram, anúncios pagos. Então vamos supor que dessas estratégias que ele mencionou, a gente tenha se interessado por anúncios pagos. Então eu enviei aqui o seguinte comando para ele: me envie mais detalhes sobre anúncios pagos, considere que sou iniciante no assunto e me envie uma explicação completa. Então desses que ele mostrou, a gente decidiu seguir com anúncios pagos, mas para isso a gente precisa entender melhor sobre o assunto. Então é isso que a gente faz com o ChatGPT aqui, pede para ele te explicar melhor sobre anúncios pagos. E aqui ele já explicou também voltado para o Instagram, que foi a parte específica que a gente mencionou lá no começo do prompt. O Instagram, sendo parte do ecossistema do Facebook, utiliza a mesma plataforma de anúncios chamada gerenciador de anúncios. Através dela, você pode criar, gerenciar e monitorar suas campanhas publicitárias tanto no Facebook quanto no Instagram. Por que anúncios pagos? Alcance ampliado, os anúncios permitem que você alcance um público muito maior do que apenas seus seguidores. Segmentação detalhada, você pode direcionar seus anúncios para públicos específicos com base em localização, interesse e comportamento, entre outros. Diversidade de formatos, o Instagram fornece vários formatos de anúncio, como imagens, vídeos, carrosséis, stories e mais.
Então aqui ele explica o tutorial, como começar, o objetivo da campanha, segmentação, orçamento e cronograma, formato de anúncios, monitoramento e otimização e dicas finais. Lembrando que aqui, se você não entendeu alguma parte, você poderia pedir, agora me explique melhor sobre monitoramento e otimização, por exemplo. No caso, eu continuei falando o seguinte: desenvolva o conteúdo do anúncio, considerando que será uma imagem, crie o texto e uma sugestão de design. Me faça perguntas antes de responder. Aqui também, esse prompt, você pode melhorar ele, adicionando uma expertise para o ChatGPT, adicionando exemplos de anúncios que você já viu e gostou e que você gostaria que ele fizesse de forma similar. Então aqui ele me fez as perguntas, novamente eu respondi, e aí ele trouxe aqui o conteúdo do anúncio. Gancho, texto principal. Já ficou sem palavras durante uma conversa em inglês? Vamos mudar isso. Texto secundário. Aprimore sua conversação com aulas online descontraídas e de alta qualidade, para jovens e adultos que não querem apenas falar, mas se expressar com confiança. Chamada para ação. Inscreva-se agora e garanta 15% off em suas aulas. Sugestão de design. Fundo. Uma combinação de roxo ou a cor da sua marca que se desvanece para o branco na parte inferior. Imagem. Uma das suas fotos ensinando, possivelmente você em ação, talvez rindo ou interagindo de forma animada para transmitir a energia jovem e descontraída das suas aulas. Tipografia. Letras brancas para o gancho, texto principal para se destacar do fundo roxo e roxo para o texto secundário e CTA no fundo branco. Elementos gráficos adicionais. Ícones ou ilustrações pequenas que representem conversação, como balões de fala ou um fone de ouvido para reforçar a ideia de aulas online e interação. Um pequeno selo ou banner destacando 15% off. Então veja como aqui ficou bem completo já o desenvolvimento desse anúncio. E é isso que eu falei, que você pode ir mantendo uma conversa com o ChatGPT, ir perguntando, tirando as suas dúvidas, pedindo para ele explicar melhor e, por fim, pedindo para ele desenvolver. Bom, com esses exemplos até agora, já deu para ver que o ChatGPT ajuda muito em termos de produtividade e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Uma das formas de ser produtivo com o ChatGPT é resumindo conteúdo, que eu já mencionei na parte de assistente de texto, mas aqui a gente vai fazer com um outro exemplo, sem adicionar um texto para ele resumir, mas sim pedindo para ele explicar determinado conceito. Resuma o método Pomodoro para ser mais produtivo no trabalho. Aí aqui ele explica então o que é o método Pomodoro e fornece um resumo de como funciona. Então aqui veja como fica muito mais fácil para você colocar o método Pomodoro em prática, né? Como fica bem fácil de ler e de entender também o que ele está falando. Então ele deu até um passo a passo. Primeiro, escolha uma tarefa, selecione uma tarefa ou projeto que você deseja trabalhar. Segundo, defina o timer, um Pomodoro, né? Ajuste um timer para 25 minutos. Esses 25 minutos são conhecidos como um Pomodoro. 3. Trabalhe na tarefa. Concentre-se na tarefa e trabalhe nela até que o timer soe. Evite todas as distrações e interrupções. 4. Faça uma pausa curta. Quando o timer soar, marque um X em um pedaço de papel e faça uma pausa de 5 minutos. Use esse tempo para se esticar, caminhar um pouco ou fazer algo relaxante. 5. Repita. Após a pausa, reinicie o timer para outro Pomodoro de 25 minutos. 6. Pausa longa. A cada 4 Pomodoros, ou seja, após cerca de 2 horas de trabalho, faça uma pausa mais longa, de 15 a 20 minutos. Isso ajuda a recarregar e evita a fadiga. 7. Continue o processo. Continue com o ciclo de Pomodoro e pausas até que a sua tarefa ou sessão de trabalhos esteja completa. A ideia por trás do método Pomodoro é que essas pausas frequentes podem melhorar a agilidade mental e ajudar a manter o foco. Ao trabalhar em blocos de tempo, você pode também ter uma noção mais clara de quanto tempo realmente gasta em tarefas específicas. Muitas pessoas adaptam a técnica para se adequar às suas necessidades, ajustando a direção dos pomodoros ou das pausas conforme necessário. Existem também muitos aplicativos e ferramentas disponíveis para ajudar a implementar o método Pomodoro. Nessa aula grátis sobre ChatGPT, você ainda aprendeu mais um método de produtividade que pode te ajudar ali no seu dia a dia. Além disso, ele pode te ajudar a criar respostas para mensagens, por exemplo, relacionado a um cliente complicado ou um comentário criativo para você responder um cliente, etc. Essa questão de responder mensagens também vai te ajudar muito em termos de produtividade, já que às vezes quando é um cliente complexo você vai precisar ficar martelando ali um bom tempo uma resposta quando o ChatGPT em poucos minutos já consegue te fornecer. E claro, não podemos falar de produtividade sem falar de fluxos de trabalho e processos. E eu já vou te mostrar como que ficou esse prompt. Inclusive, falando em prompt, nós desenvolvemos uma planilha com mais de 500 prompts para você utilizar e o acesso dela é grátis. E ao solicitar a planilha, que o link está aqui na descrição e nos comentários, você também irá receber conteúdos semanais sobre o ChatGPT no seu e-mail. E de graça, e não só sobre o ChatGPT, mas de outras IAs também. Agora sim, voltando, como experiente consultor de marketing de conteúdo
conteúdo e estratégia digital, por favor, detalhe um fluxo de trabalho completo para a criação de conteúdo, incluindo as etapas de planejamento, criação, aprovação e publicação de conteúdos para blogs, redes sociais e YouTube. Apresente em tópicos explicando o passo a passo recomendado para esse processo. E então a resposta do ChatGPT. Claro, a criação de conteúdo é um processo que envolve várias etapas, desde o planejamento até a publicação e promoção. Aqui está um fluxo de trabalho detalhado para a criação de conteúdo para blogs, redes sociais e YouTube. 1. Definição de objetivos e metas. Determine o propósito do conteúdo, geração de leads, conscientização da marca, educação e etc. Estabeleça KPIs, indicadores-chave de desempenho para medir o sucesso. 2. Pesquise e análise de público-alvo. Identifique e entenda seu público-alvo. Crie personas de cliente para direcionar seu conteúdo. 3. Planejamento de conteúdo. Então, calendário editorial, defina a frequência de publicação para cada plataforma. Brainstorming de tópicos, reúna ideias com base nas necessidades e interesses do público-alvo. E palavras-chave, realize uma pesquisa de palavras-chave para SEO. 4. Criação de conteúdo. Escreva artigos otimizados para SEO com títulos atraentes, imagens de qualidade e estrutura clara. Redes sociais, crie postagens, imagens, infográficos, stories, etc. YouTube, planeje, escreva roteiros, grave e edite vídeos. 5. Revisão e aprovação. Depois otimização, publicação, promoção e distribuição, monitoramento e análise, feedback e interação, arquivamento e atualização. Ele criou aqui então todo um fluxo de trabalho para a produção de conteúdo. E aqui a gente poderia ser mais específico ainda. Então você poderia falar, por exemplo, na verdade, crie processos ou fluxos de trabalho, ou, por exemplo, crie agora um fluxo de trabalho, processos para a parte de planejamento de conteúdo, criação de conteúdo, revisão e aprovação e publicação. Então você poderia explicar, atualmente na minha empresa somos em tantas pessoas, determinada pessoa faz tal tarefa e a outra pessoa realiza essas atividades aqui, e a gente posta tantas vezes por semana no Instagram, e eu queria criar então um fluxo de trabalho, um processo para que isso fique mais produtivo e mais organizado. Também dessa forma funciona. Então, novamente, quanto mais detalhes você fornecer para o ChatGPT, mais específico vai ficar essa resposta e mais personalizada para o seu negócio também. Lembrando que no final desse vídeo eu vou te mostrar formas de ganhar dinheiro com o ChatGPT, então fica comigo até o final. E se você ainda não fez nenhum comentário, deixe um comentário aqui embaixo, eu gosto bastante dessa interação com vocês, além de que isso nos ajuda bastante, mostra para o YouTube que é um vídeo relevante. Bom, seguindo então o nosso curso atualizado e completo sobre o ChatGPT, agora eu quero falar sobre algumas funcionalidades que ele tem, como por exemplo Data Analysis, que antes se chamava Code Interpreter. Essa funcionalidade faz com que o ChatGPT saiba escrever e executar códigos Python, pode trabalhar com uploads de arquivos, então eu posso subir no ChatGPT uma planilha, imagem ou documento de texto, e com isso permite então a análise desses dados que nós enviamos, além de fazer também conversão de imagem entre diferentes formatos, por exemplo, de JPEG para PNG. No momento, essa funcionalidade está disponível para usuários do plano pago. Vamos começar então com a análise de dados, que pode ser muito útil para analisar os resultados de campanhas de marketing, inclusive com sugestões de otimizações que podem ser feitas, além de análise de vendas, enfim, de qualquer dado que você tenha coletado. Acessando o ChatGPT, eu vou passar o mouse aqui em cima de GPT-4 e vou selecionar Advanced Data Analysis. Lembrando que caso você não apareça essa opção e você esteja assim num plano pago, você pode habilitar. Basta vir aqui nesses 3 pontinhos, Settings and Beta, aí você vai vir em Beta Features e vai habilitar Advanced Data Analysis, ok? Tem que estar verdinho esse botão. Eu desenvolvi o seguinte exemplo. Sou professora de História. Estou te enviando uma planilha que tem nome dos meus alunos e suas notas nas 3 provas realizadas. A sua função é me enviar a média de cada um dos alunos. Crie uma visualização gráfica com a média de cada aluno. E aí eu vou selecionar aqui nesse botãozinho de mais e vou selecionar aqui então a planilha. Vou enviar. Ele mesmo vai criando processos para que ele possa fazer isso. Então, por exemplo, primeiro vou carregar os dados da planilha e calcular a média de cada aluno. Em seguida, criarei uma visualização gráfica com as médias. Vamos lá. E aí, aqui, inclusive, ó, ele mostra o trabalho que ele foi fazendo, a gente consegue ver. Aqui, ele informou que teve um erro. Parece que as colunas que eu esperava não estão presentes na planilha. Vou verificar quais são as colunas disponíveis e ajustar a análise de acordo. Percebi que os nomes das colunas são nota 1, nota 2 e nota 3. Vou calcular a média usando essas colunas corretas e depois apresentar a visualização gráfica com as médias dos alunos. Veja como ele vai criando os processos, vai executando e conforme não vai dando certo, ele vai tentando de outra forma. E essa é uma das características dessa funcionalidade do ChatGPT, do Data Analysis. Na conversa normal, normalmente com o ChatGPT, ele não faz esses processos e nem
realiza análise de dados e nem consegue criar também esses gráficos. Então aqui está a visualização gráfica das médias de cada aluno. Como pode ver, cada barra representa um aluno e sua respectiva média nas 3 provas. Espero que isso ajude. Se precisar de mais informações ou ajustes, é só me dizer. Então eu vou mandar assim, me envie o cálculo utilizado para calcular a média de cada aluno. Então aqui, caso você tenha ficado em dúvida se ele criou o processo correto ou não, o que ele fez ou não, você pode pedir para ele explicar como ele fez. Aqui eu pedi para ele me enviar o cálculo, que ele compartilhou a fórmula, então a gente já vê que realmente está correto. E aqui outra coisa que você poderia fazer é me envie a média de cada aluno junto com o cálculo para cada aluno. Isso também a gente já poderia ter solicitado lá no primeiro prompt para ele enviar a representação gráfica e também, né, o cálculo utilizado. Assim você já conseguiria confirmar ali mesmo na conversa que ele fez o cálculo certo. Porque, novamente, como eu comentei, é uma ferramenta muito boa, é uma funcionalidade incrível realmente, mas o ChatGPT ainda assim pode apresentar erros e fornecer informações incorretas. Por isso que é importante você achar uma forma também de conferir o que ele está te falando. Então aqui ele vai montar uma tabela, ó, com o nome, o cálculo média. Então aqui ele já montou uma planilha, ó, o nome, as notas, né, de cada um dos alunos, o cálculo e também a média. Eu poderia pedir aqui agora para ele continuar e fazer isso com todos os alunos. Mas esse aqui é só para você ver e entender então como que funciona esse Data Analysis e tudo que a gente pode fazer. Continuando, outra funcionalidade é de converter arquivos. É possível converter arquivos de imagem, como eu já mencionei, mas também de áudio, vídeo, diferentes tipos de docs, como HTML e PDF, planilhas e apresentações. Agora eu vou te mostrar aqui um exemplo convertendo uma imagem. Novamente, para isso basta selecionar aqui Advanced Data Analysis. Eu vou fazer o upload aqui da imagem e vou pedir transforme essa imagem JPEG para PNG. Por algum motivo aqui ele nos respondeu em inglês, mas tudo certo. Ele informou que aqui tem o link de download, né, pra gente baixar essa imagem agora no novo formato, né, em formato PNG. Então vou baixar aqui para a área de trabalho, ó, e a gente já consegue ver que o formato está alterado. Aqui estava JPEG e aqui agora já está PNG. E agora vamos falar de uma outra funcionalidade que é o Custom Instruction. Traduzindo, seriam instruções personalizadas. Como eu já comentei, o contexto é a grande chave para uma boa resposta. E essa funcionalidade é uma outra forma de adicionar o contexto nos seus prompts. Se você solicitar, por exemplo, crie um artigo, ele vai criar e utilizar diferentes contextos para isso e será uma resposta mais genérica. Agora, se a gente adicionar detalhes, como por exemplo, eu sou uma escritora de um blog de notícias de tecnologia, crie um artigo para meus leitores. Aqui eu já informei para onde eu quero que ele vá, eu já delimitei o contexto e quanto mais informações, mais específico vai ficando e melhores respostas você vai recebendo. Essa função é justamente para você não ficar toda vez precisando escrever o contexto e as instruções principais novamente. Sabe aquele comecinho do prompt, né? Por exemplo, eu sou uma professora de inglês, atendo online, crio conteúdo no Instagram, tudo isso a gente pode já deixar fixo no ChatGPT para não precisarmos repetir. Então sempre foca no seu uso, nas suas necessidades e no que geralmente você precisa ficar repetindo ali em todos os seus prompts. Então acessando o ChatGPT, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e Custom Instructions. Então nessa primeira parte é o que você gostaria que o ChatGPT soubesse sobre você, o contexto sobre você. Então aqui você pode adicionar a sua profissão, os projetos que você está trabalhando atualmente, seus objetivos profissionais, quais idiomas você fala, em quais áreas você tem mais conhecimento. Então aqui você pode adicionar também as faculdades ou cursos que você fez. E já na segunda caixinha aqui é como você quer que o ChatGPT responda, as instruções para a resposta. E aqui a gente pode adicionar várias características. Por isso, eu trouxe aqui também umas sugestões do que você pode adicionar nessa segunda caixa, ok? Então vamos lá. Você pode adicionar o formato da resposta desejado, por exemplo, forneça respostas de maneira clara e estruturada com os pontos importantes resumidos no início, outros formatos de respostas, né? Tabela, bullet points, etc. Você pode adicionar também o tom. Por exemplo, mantenha um tom profissional que equilibre simpatia e formalidade. Novamente, aqui o tom vai depender muito do seu público-alvo. Em seguida, nível de detalhe, por exemplo, aprecio explicações detalhadas, porém sucintas. Tipos de sugestões. Ofereça sugestões para melhorar estratégias de marketing digital, fornecendo recursos relevantes e destacando tendências do setor. Também você pode especificar os tipos de pergunta. E aqui, nesses casos, eu adicionei um exemplo prático para ficar mais fácil de você entender o que eu quero dizer com, por exemplo, tipos de perguntas. Só para não ficar esse vídeo muito maçante, eu não vou ficar falando exemplo,
nos próximos, mas você já sabe que não é para você adicionar isto aqui em específico que eu estou falando, é só um exemplo, né? Então, faça perguntas que estimulem o pensamento estratégico e a criatividade. Quais tipos de pergunta ele deve te fazer, né? Referências. Então, cite fontes ao fazer referências e tendências do setor ou dados. O nível de pensamento crítico, ofereça insights e perspectivas ponderadas, mostrando uma compreensão diversificada do marketing digital. Então, aqui você vai adicionar qual que é o nível do pensamento crítico que você quer que o ChatGPT tenha. O nível de criatividade também, né? Forneça ideias inovadoras que desafiam abordagens convencionais do marketing digital. E também como que vai ser a abordagem dele na resolução de problemas. Adote uma abordagem estratégica para resolver problemas, considerando as implicações de curto e longo prazo. E por fim, algo que você também pode adicionar nessa segunda caixinha do Custom Instruction é o viés. Então, por exemplo, evite favorecer uma plataforma ou estratégia de marketing em relação a outra sem razões válidas. Isso aqui são só, então, recapitulando, exemplos do que você pode adicionar nessa segunda faixa. Um exemplo aqui para te mostrar mais ou menos como que fica. Então, na primeira caixinha, eu sou um pequeno empresário no ramo da gastronomia, operando um restaurante brasileiro nos Estados Unidos. Estou tentando expandir meu alcance online e atrair mais clientes locais através do marketing digital. E aqui eu adicionei os detalhes. O formato de resposta, pedi respostas estruturadas com pontos principais destacados no início, seguidos de detalhes e exemplos. O tom, eu pedi um profissional, mas com uma pitada de entusiasmo e paixão pela culinária e cultura brasileira. Nível de detalhe, explicações detalhadas, mas diretas, sem informações desnecessárias. Tipos de sugestões, estratégias específicas de marketing digital para restaurantes, com foco na combinação da cultura brasileira com o público americano. Tipos de perguntas, questões que estimulem a reflexão sobre a identidade única do restaurante e como destacá-la no mercado americano. Referências. Cite fontes ou estudos relevantes quando mencionar tendências ou estatísticas do setor de restaurante. Nível de pensamento crítico, alto. Espero análises profundas e insights sobre o cenário atual do mercado de restaurantes e como a culinária brasileira se encaixa nele. Nível de criatividade alto. Estou aberto a ideias inovadoras e estratégias que desafiam as abordagens convencionais. Abordagem na resolução de problemas, estratégica, considerando tanto os desafios imediatos quanto as implicações de longo prazo. Consciência ou viés. Mantenha uma abordagem imparcial, evite favorecer uma estratégia de marketing ou plataforma específica sem razões válidas. A ênfase deve estar na relevância para um restaurante brasileiro nos Estados Unidos. Aqui embaixo, então, tem o botãozinho para a gente habilitar isso aqui para novos chats, porque, por exemplo, você utiliza o ChatGPT no âmbito profissional, mas em algum momento vai que você queira fazer algumas perguntas em relação à sua vida pessoal, em relação a outras coisas que não envolvem o trabalho. Você não precisa apagar tudo isso aqui e depois digitar tudo de novo, é só habilitar ou desabilitar aqui, ó, bem fácil. E aí você lembra de salvar aqui do lado. Então agora nós vamos testar juntos para você ver como nos outros exemplos eu estava sempre adicionando o contexto, né, explicando o que era. Dessa vez eu não vou adicionar o contexto. Então aqui eu vou enviar como posso aumentar a visibilidade online do meu negócio. Veja que eu não falei qual que é o meu negócio, no que eu estou trabalhando, não dei nenhuma informação a mais. Sugestões que o ChatGPT forneceu. Primeiro, SEO e Google My Business, otimização para mecanismos de busca, com foco local e uma presença sólida no Google My Business podem aumentar significativamente sua visibilidade online. 2. Marketing de conteúdo com sabor brasileiro. Criar conteúdo que destaque a cultura e a culinária brasileira. 3. Social media e influenciadores. Utilize plataformas sociais e parcerias com influenciadores para alcançar um público mais amplo. 4. Campanhas publicitárias direcionadas. Utilize anúncios online segmentados para atrair o público local. 5. Programas de fidelidade digitalizados. Incentive o engajamento e repetição de visitas através de um programa de recompensa bem projetados. E aí, olha que interessante, aí é que vem. Foi um prompt bem simples, mas olha a complexidade da resposta recebida. Aí agora ele vai destrinchando cada um desses pontos. Então, por exemplo, em SEO local e Google My Business, ele fala por que é importante. 46% dos pesquisadores no Google estão procurando informações locais. E aqui ele dá a fonte desse dado. Como fazer? Otimize seu site com palavras-chave relacionadas à culinária brasileira e sua localização. Mantenha seu perfil no Google My Business atualizado com fotos, horários e respostas às avaliações. E aí ele foi fazendo isso com todos os que ele levantou,
porém aqui no quinto deu um erro, então eu vou só clicar aqui em Regenerate. Foi até bom que aconteceu isso, para que você já saiba como resolver se acontecer com você. Dependendo, às vezes, se é uma resposta muito longa, é normal o ChatGPT travar sim. O que dá para ser feito é, enquanto ele está ali desenvolvendo, quando você ver que já tem uma quantidade considerável e que ele começou a demorar um pouquinho, você pode clicar em Stop Generating e aí você pede para ele continuar de onde parou. Veja que agora, dessa vez, ó, ele adicionou mais duas opções, anúncios pagos e análise de dados. E aí aqui ele está criando então a justificativa do porquê e como. Depois a gente consegue acessar também a primeira mensagem que ele enviou e eu já vou te mostrar, eu só quero que ele termine de criar aqui esse conteúdo, porque às vezes se eu volto pode dar um erro aqui nessa conversa. Então ele refez aqui com as 7 sugestões de pontos principais que poderiam ajudar a aumentar a visibilidade online do negócio e explicou aqui cada um, SEO local, porquê e como, Google My Business, redes sociais, marketing de conteúdo, parcerias, influenciadores, anúncios pagos, análises de dados e ainda trouxe umas questões para reflexão. Por exemplo, qual é a identidade única do seu restaurante que você quer destacar online? 2. Como você pode incorporar elementos da cultura brasileira de maneira autêntica nas suas estratégias de marketing? Então aqui ficou muito completo, veja como ficou rica a estrutura dessa resposta, mesmo com um prompt pequeno. Mas por quê? Porque a gente já informou para o ChatGPT os outros detalhes previamente, lá no Custom Instructions, então facilita bastante e você ganha muita produtividade, principalmente se você está utilizando bastante o ChatGPT profissionalmente. Agora eu falei que eu ia voltar aqui, no que ele não conseguiu finalizar, mas só para você vê aqui que estava ficando mais ou menos na mesma estrutura também. Podemos ir para o próximo tópico, que é relacionado aos plugins. Eles adicionam novas funcionalidades, no ChatGPT. São como se fossem aplicativos que você instala no ChatGPT e aí ele ganha outras funções. Como que funcionam então os plugins? Primeiro de tudo, você precisa ter ele habilitado, clicando nesses 3 pontinhos, configurações, beta features e plugins, precisa estar habilitado. Depois você vai passar o mouse aqui em cima do GPT-4 e vai selecionar plugins. Vai aparecer essa mensagem de que não tem nenhum plugin habilitado. Você vai clicar aqui nessa flechinha, eu vou descer aqui em Plugin Store. Como no seu não vai ter nenhum desses plugins instalado, já vai aparecer Plugin Store ali em cima. E aqui então é onde a gente encontra todos os plugins disponíveis para o ChatGPT. Então aqui a gente tem a aba dos populares, aqui embaixo tem as próximas páginas para você ir vendo os próximos. Então tem o filtro de popular e tem o filtro de novos ou todos. E também os que estão instalados, para você filtrar aqui quais você tem instalado. E aqui do lado você pode procurar, Então, por exemplo, procurar por web, algum que vai dar acesso à internet ali no ChatGPT, ou se você está procurando por um nome de um plugin específico. Isso é até interessante porque quando foram lançados os plugins não tinha essa aba de pesquisa e era realmente bem difícil assim de conseguir encontrar esses plugins. Não é que era difícil, era maçante porque tinha muitas páginas aqui e você para achar um plugin tinha que ficar pulando página por página. Então agora você podendo digitar o nome do plugin já facilita bastante. Então para instalar, deixa eu voltar aqui nos populares, basta você clicar em Install, por exemplo, AI PDF, e pronto, ele já vai estar disponível lá para você utilizar. Depois, para desinstalar, é só você clicar novamente aqui, você pode vir nos instalados e clicar aqui em Uninstall. Pronto, e assim ele é desinstalado do seu ChatGPT. E como que faz para utilizar? Novamente você vai vir aqui, plugins, vai vir aqui nessa flechinha, e aí você vai clicar em cima do plugin que você quer habilitar, ou você pode deixar mais de um habilitado, mas eu recomendo usar um por vez, porque às vezes eles podem conflitar entre si também. E é claro que eu não iria falar de plugins e não ia passar para você os melhores plugins, as melhores opções para você utilizar. O primeiro deles é o Video Summary, este daqui. Ele permite fazer perguntas sobre um vídeo do YouTube em específico. Então, se você está assistindo um vídeo e gostaria de um rápido resumo, você pode utilizar este plugin. Ou se, por exemplo, você está assistindo um vídeo de receitas e você gostaria de transcrever os ingredientes necessários e o passo a passo para ser mais fácil depois de você fazer essa receita sem precisar assistir todo o vídeo novamente, você também pode enviar para o ChatGPT e pedir para ele fazer essa listagem. Eu vou te mostrar aqui um exemplo prático dele. Nós vamos primeiro habilitar aqui em Video Summary. E aí eu selecionei um vídeo nosso do YouTube que ensina como aprender um novo idioma utilizando o ChatGPT. E a solicitação ficou: de acordo com esse vídeo, como aprender outro idioma utilizando o ChatGPT. Acontece também às vezes do plugin travar, dele não funcionar, mas depois você testa, depois de alguns minutos ele já está funcionando. E também às vezes o que acontece é esse plugin é atualizado e não é atualizado no mesmo aplicativo, eles criam um
novo. Então você precisa, às vezes, desinstalar esse plugin e instalar o novo, mas isso você consegue já ver procurando pelo plugin, para ver se tem outras versões disponíveis. Então aqui ele já está construindo, ó. Resumo do vídeo: aprender idiomas com ChatGPT. Pontos principais. O vídeo apresenta várias estratégias para aprender um novo idioma utilizando o ChatGPT. As abordagens incluem a criação de um calendário de estudos, conversação nativa, audição de diálogos, compreensão de conceitos gramaticais, teste de compreensão e vocabulário avançado. E o vídeo também sugere o uso de uma extensão chamada Speed Voice Reader para ouvir a pronúncia correta das palavras. E aí aqui então ele fornece detalhes e exemplos, né, para cada uma desses pontos, como o calendário de estudos, conversação nativa, audição de diálogos, compreensão de conceitos gramaticais, testes de compreensão, vocabulário avançado. Aqui, olha que interessante, ele já forma aplicação para o seu restaurante, porque há uns minutinhos atrás aqui no vídeo eu te mostrei sobre essa funcionalidade do Custom Instructions, e a gente adicionou então ali detalhes sobre um empreendedor que tem um restaurante brasileiro nos Estados Unidos. Então ele fornece aqui a aplicação para o restaurante. Embora o vídeo não seja diretamente relacionado ao seu negócio de restaurante brasileiro, as estratégias de aprendizado de idiomas podem ser úteis para treinar sua equipe, especialmente se você estiver considerando expandir para áreas onde o português não é a língua predominante. Aí ele adiciona aqui também um pensamento crítico e em questão de criatividade. Então esses últimos pontos foram por conta do Custom Instructions. Mas o foco aqui nessa parte é esse plugin, então, que você consegue conversar, digamos assim, com um vídeo do YouTube, consegue tirar dúvidas relacionadas a um vídeo. O segundo se chama Photorealistic. Existem IAs que você digita um comando e ela gera uma imagem, que é o caso do Midjourney, por exemplo. Esse plugin foi desenvolvido justamente para criar esses prompts que você vai utilizar em uma IA de imagem. Você pode enviar o comando em português, mas ele vai te responder em inglês. Está tudo certo, você pode depois só traduzir, e é até interessante, porque as IAs geralmente tendem a ter um resultado melhor no idioma em inglês até o momento. Então já facilita essa IA te entregar o resultado em inglês, porque você já pode adicionar ele à IA que você utiliza para gerar imagens. Este é o plugin, só para você conseguir ver a logo certinho. Eu vou pedir aqui para ele criar um prompt para utilizar no Midjourney para criar uma imagem de uma floresta durante o pôr do sol. E aí assim que ele retornar, nós vamos testar juntos também esse comando enviado para ver se cria uma imagem com o que a gente solicitou mesmo ou não. Aqui então ele entregou os detalhes dessa imagem, tanto o conteúdo, o medium, o estilo, a luz, as cores e a composição. Ele deu duas opções, e aí é que eu pedi para ele me enviar o prompt pronto para utilizar, né? Porque se eu adicionar tudo isso aqui numa IA que gera imagem, muito provavelmente ela não vai entender esse content 2 pontos, medium 2 pontos. A gente precisa mandar já o comando pronto, né? Não assim listado. Então é que eu pedi para ele desenvolver, ó, e agora sim, ficou tudo num só. Agora eu vou copiar então, e a gente vai testar então aqui no Midjourney. Então eu coloquei aqui tracinho Imagine, vou colar o prompt, vou dar Enter, e agora ele vai gerar essa imagem. Foi a imagem gerada pelo Midjourney, seguindo então as indicações do ChatGPT. Criou uma imagem com o que a gente queria mesmo, uma floresta com um pôr do sol, e ficou muito bonito, inclusive bem realista. Ok, vamos então para o terceiro plugin, que é o Speak. É este plugin aqui, ó, para você ver bem certinho a logo. Ele vai te ajudar a aprender um novo idioma. Nós podemos perguntar, por exemplo, como que se fala determinada expressão em outro idioma. Por exemplo, como se fala que horas são em alemão. Assim como também explicar o que determinada frase em outro idioma significa. Nesse caso aqui a gente vai perguntar como se pronuncia rain em inglês. E aí eu deixei o plugin então habilitado, aqui em cima você consegue ver os plugins que estão habilitados. Como eu comentei anteriormente, eu recomendo que você deixe sempre um plugin por vez, né, habilitado, e aqui você consegue ver se ele está utilizando o plugin ou se está utilizando somente o ChatGPT, porque aqui ele está falando use speak, agora used speak. Se você vê que ele te entrega uma mensagem, uma resposta sem ter utilizado esse plugin, você pode pedir para ele, faça utilizando o plugin. E aqui então ele já informou, a palavra rain em inglês é pronunciada como rain, e aqui ele deixou de uma forma bem fácil de a gente entender a pronúncia. Também ele adicionou alternativas de contexto e exemplos de conversa em inglês, utilizando o Rain. Então é bem completo e é um plugin muito bom para você aprender um novo idioma. O quarto plugin é o What to Watch. Serve para você buscar informações sobre séries ou filmes, como por exemplo a sinopse, assim como buscar recomendações do que assistir com base em uma série que você já gostou ou um filme. E o mais legal, ele também te informa em qual plataforma esse filme ou série está disponível no seu país. E aqui eu vou colocar, recomende séries similares a Game of Thrones. Ah, mas o ChatGPT não poderia recomendar? Sim, ele poderia recomendar,
só que seria uma recomendação mais genérica, com base em todos os dados que ele foi treinado. Esse já é um plugin específico para isso, então vai te trazer melhores indicações, melhores sugestões, com mais qualidade também, né? Então aqui ele tá já recomendando algumas séries como Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings. Então são séries que também têm uma produção muito boa, tão boa quanto Game of Thrones, né? E assim por diante. Então ele vai indicando, né? E coloca aqui o gênero, um resumo sobre aquela série, e aí a gente poderia ir pedindo mais informações, mais detalhes, né, sobre aquela série. Tipo, me explique melhor o enredo de determinada série ou filme, enfim, porque aqui ele dá um resumo bem resumido também. E o mais legal também é que tem imagens, né? Então esse plugin já consegue também te enviar imagens da capa, isso fica bem legal, já deixa uma resposta muito melhor, né? Mais dinâmica, pelo menos. E pronto, agora ele terminou aqui então todas as solicitações. A gente já pode ir para o próximo, que é o Link Reader. Se você precisa que o ChatGPT acesse o conteúdo de um outro site, você pode fazer isso utilizando esse plugin. Quais foram as dicas compartilhadas nesse artigo? E aí eu adicionei um artigo novamente do nosso blog que fala sobre principais dicas para otimizar a sua loja online em 2023. Se você mandar só o link para o ChatGPT, ele vai te retornar, ele vai te responder, mas não porque ele acessou o site, sim com base no que ele leu aqui no link. Por isso que é importante habilitar este plugin e utilizar com esse plugin para você pegar realmente o conteúdo deste site. Então aqui ele levantou os pontos principais, né? Então, por exemplo, informações claras e atualizadas, layout leve e agradável, opções de filtro, conteúdo otimizado, fotos e vídeos de qualidade, site responsivo, cross-sell e upsell. E aqui então detalhes e exemplos sobre essas informações aqui que ele levantou, sobre os pontos principais. Além dele levantar também aqui reflexões para o restaurante, porque ainda nosso Custom Instruction está ativado, que eu te mostrei há um tempinho atrás aqui nessa aula. E pronto, já tem mais um plugin que você pode utilizar. E não é um plugin, mas vai facilitar bastante também. Nós temos uma planilha com mais de 500 prompts para você utilizar, é só adaptar para o seu caso. Além de que, solicitando essa planilha, você também irá receber conteúdos semanais sobre o ChatGPT e outras IAs no seu e-mail e de graça. Então, acesse o link que está aqui na descrição e no comentário pinado. Muito similar aos plugins são as extensões, que são adicionadas no Google Chrome e elas interagem com o ChatGPT. Aqui, você não precisa estar em um plano pago do ChatGPT para utilizar essas extensões. As que eu vou mencionar aqui, o uso também é grátis. Então vamos lá, a primeira se chama AIPRM. É uma extensão com vários prompts já prontos relacionados à criação de conteúdo e que, como eu comentei, estão prontos, é só você adaptar e utilizar. E é muito fácil a instalação, é só você clicar aqui em Add to Chrome, Add Extension e pronto. Ele já vai automaticamente também abrir o ChatGPT e olha como o layout também vai ficar diferente. Olha só. Então aqui são vários prompts já prontos e que você pode procurar aqui por tópico, por exemplo, copywriting, marketing, SEO, pelo tipo de atividade também, call to action, CRM, design, link building, Midjourney, atividade específica em si, o filtro, né, como que ele vai classificar e mostrar primeiros, e o modelo, né, aqui do ChatGPT. E aqui então a gente tem, por exemplo, um artigo otimizado para SEO e que fica com um aspecto descrito por um humano, né? Então é só clicar aqui em cima, por exemplo, desta opção de prompt e ele fala aqui para a gente adicionar então a keyword ou o título deste artigo aqui. E cada prompt vai ter uma solicitação diferente. Então aqui, ó, Midjourney Prompt Generator, que faz o que eu mostrei para vocês lá naquele plugin que gera prompt para usar em IAs que geram imagem. Você tem aqui também ele pede uma keyword principal de como você quer essa imagem. Então tem que sempre, depois que você clicar, olhar aqui exatamente o que ele está te solicitando, ok? Outras configurações aqui então, né? O output, a resposta que ele vai te dar, se é para ser em qual idioma, você pode deixar aqui o português. O tom que ele vai utilizar, se é o padrão ou mais emotivo, e você pode também assinar essa extensão para ter acesso a outros tons, caso queira. E o estilo de escrita também, se é padrão ou poético. Depois, se você não quiser mais usar essa extensão, é só clicar aqui, ó, onde tem esse quebra-cabeça, extensões, clicar, selecionar a IPRM, vir aqui nesses 3 pontinhos e Remove from Chrome. Ele vai remover, a gente atualiza aqui o ChatGPT e já não tem mais aqui então a extensão disponível. Bom, vamos para a próxima então,
que é YouTube Summary ChatGPT. Essa daqui é sensacional e eu uso bastante. Ela gera transcrições dos vídeos no YouTube e você pode procurar e encontrar o que precisa muito mais rápido. Outras solicitações também que você pode fazer referentes a vídeos, né, como um resumo, bullet points, basta você copiar a transcrição desse vídeo, que eu já vou te mostrar como, e você pode fazer diferentes solicitações. Agora um adendo, quando é uma quantidade de texto muito longa, às vezes ele não consegue recordar desde o começo, mas ele também te dá a mensagem de que o texto está muito longo. Então vamos lá, estou abrindo aqui a extensão no Google, você pode só digitar o nome dela, né, por exemplo, YouTube Summary with ChatGPT and Cloud, digita no Google e já vai aparecer aqui, ó, a extensão. Novamente é só você clicar aqui nesse botão em instalar, como eu já tenho instalado ele não aparece. Depois de você instalar você já pode começar a usar e eu vou te mostrar um exemplo aqui no YouTube. Então, por exemplo, se eu selecionar este vídeo aqui, que fala sobre o lançamento do Bard no Brasil. Esse bloco que você está vendo aqui já é dessa extensão que a gente acabou de instalar. E aí, clicando aqui, ó, nessa flechinha para baixo, ele vai mostrar toda a transcrição deste vídeo. E se eu, por exemplo, ir para outra parte do vídeo, parar de ler aqui, é só eu clicar nesta opção que ele vai pular exatamente para a parte do texto que é a do vídeo. Então ele consegue sincronizar depois, te mostrar nesta parte do vídeo qual que é o texto. E aí aqui a gente tem algumas opções, né? Primeiro, copiar, copiou toda essa transcrição, ou tem o símbolo de abrir no ChatGPT. Clicando aqui, ele automaticamente vai gerar um resumo sobre esse vídeo. E veja que o que ele fez basicamente foi enviar um comando, summarize the following in 5 bullet points, e colou aqui então toda aquela transcrição. Por isso que eu falei que você mesmo pode copiar aqui e fazer as suas próprias solicitações. O bom também de você mesmo enviar é porque aqui ele já mandou o comando em inglês, apesar do vídeo ser em português, que é por conta da extensão. Então você já conseguiria fazer o comando em português para ele responder em português também. Mas isso não tem problema, é só a gente pedir para o ChatGPT traduzir. Bom, e seguindo, por fim, tem a extensão WebChatGPT, porque apesar do ChatGPT ser uma IA muito boa, ela tem os seus dados atualizados somente até setembro de 2022, e essa extensão aqui possibilita então acesso à internet para o ChatGPT. E esta é a extensão, ó. Novamente basta clicar aqui em adicionar no Chrome, e ele também automaticamente já vai abrir aqui o ChatGPT, e muda um pouquinho o layout também, ó. Então aqui a gente consegue selecionar o acesso à internet, né? Aqui você pode alterar entre Quick Search para ele procurar rapidamente ou o modelo Copilot. Ao lado a gente tem a configuração aqui mais avançada, então o prompt padrão, ou se vai adicionar um novo, o idioma automático, eu recomendo deixar em automático, mas você pode selecionar aqui também português, a região onde ele vai procurar na internet, né? Então você poderia filtrar só no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Se são sites, né, publicados no mês passado, na semana passada, aqui você consegue filtrar pelo tempo, a quantidade de resultados que ele vai abrir e o mecanismo de buscas, né? Tem vários aqui, ó, não só o Google, como o Bing, o Yahoo. Enfim, você seleciona. E aí é só você fazer aqui a sua pergunta e já vai estar então com o ChatGPT com acesso à internet. E agora chegamos na parte que eu te prometi já lá no começo dessa aula, que são formas de ganhar dinheiro utilizando o ChatGPT. Primeiro de tudo, é muito importante eu destacar que quando a gente fala de ganhar dinheiro com o ChatGPT, a gente está falando de uma ferramenta, ele é um meio. O ChatGPT não vai fazer tudo sozinho, mas ele vai te ajudar muito. Tem várias formas de você utilizar essa ferramenta para ganhar dinheiro e envolvem, a maioria deles, produtos ou serviços. Por exemplo, na parte de produtos, que tipos de produtos você poderia criar para vender e conseguir lucrar utilizando IA? Então, criar músicas e vender em bancos de músicas, criar imagens e vender em bancos de imagens, livro digital, livro físico, um e-book técnico, um livro de colorir, livro infantil, venda de artes impressas, venda de arte digital, por exemplo, em marketplaces como o Redbubble, loja própria de impressão sob demanda, marketplace de impressão sob demanda. E qual que é o ponto aqui? Você utilizar, então, uma loja ou um marketplace para fazer a impressão sob demanda desse seu produto. Você também pode criar PLRs e vender os direitos desses PLRs, que é justamente o nome, né? Private Label Right. E aí você vende, então, os direitos para outras pessoas poderem usar esse seu conteúdo e até comercializar, ou você mesmo vender um PLR, né? Você então selecionar um PLR já pronto e otimizando, melhorando ele no ChatGPT e vender. Você também pode criar um curso online com a sua expertise ou criar um chatbot, padronizar
ele e vender também este produto, né? Já com as configurações e características dele. Agora, em relação a serviços, tem bastante opção também de serviços que você pode prestar. Então, serviço de SEO, serviços de copywriting, envolvendo redes sociais, criação de conteúdo para blog, criação de e-mail marketing, criação de posts para redes sociais, apresentação e slides. E isso você pode conseguir vagas em plataformas de freelancer, como por exemplo o Workana ou o Upwork. Tem várias opções de sites de freelancer. Agora, se você quiser realmente se aprofundar nisso, saber em detalhes como ganhar dinheiro com o ChatGPT e outras IAs, e ainda conhecer e aprender a utilizar o potencial máximo de diferentes inteligências artificiais, então você precisa conhecer o curso Mestre das IAs. E o link está aqui na descrição e nos comentários. Clica nele para você ver mais detalhes. Então, continuando, trabalhar como afiliado, canal de YouTuber Dark, onde você não mostra um rosto, serviço para canal de YouTube, por exemplo, criando roteiro, criação de descrição para produtos físicos e digitais, tem muitas pessoas que compram esse serviço. Freelancer no geral, né? Então, design, redação, programação, consultoria em sua área de especialização, e aqui o ChatGPT pode te ajudar a escalar essa sua consultoria, a conseguir novos clientes, agência em sua área de especialização, mentoria, professor também pode fazer, por exemplo, criar testes e provas utilizando o ChatGPT, você pode montar aulas particulares, pode trabalhar como assistente virtual e utilizar o ChatGPT para te ajudar na maioria dos trabalhos, coaching e orientação profissional, agência de marketing digital, serviços de tradução, criar sites e landing pages, serviço de lançamentos de produtos e copy para anúncios. Isso aqui é mais para você ter uma ideia geral de como você pode ganhar dinheiro utilizando o ChatGPT, modelos de negócios que você pode criar. Uma outra IA similar ao ChatGPT é o Google Bard, que tem funcionalidades diferentes e tem apresentado um bom resultado, boas respostas. Inclusive, eu já gravei um curso grátis sobre ele também, e é este vídeo que está aparecendo aqui.